Olá pessoal, voltamos. Agora nós vamos falar sobre utensílios e equipamentos de bar, né? Como vocês podem ver aqui na ilustração, nós temos aqui um bar bem simples, tá? Onde aqui nós temos dois rapazes. A primeira impressão dá que são barmans, que trabalham no bar, né? Estão fazendo todo o atendimento. Mas muitas vezes eles mesmos são os garçons. E eles entram para fazer as bebidas. Isso acontece, isso é normal, entendeu? Não é regra, mas é normal. Isso pode acontecer. Você pode trabalhar num local onde você vai precisar entrar no bar. Ah, professor, então eu preciso ser um barman também? Não, nem necessariamente, mas você pode se interessar e aprender as coisas do bar. Se te contratarem como garçom, não vão te colocar no bar, tá? Será sempre feita uma pergunta. Se você tiver aqui para o bar, você conhece, tem conhecimento do bar? Se você não tem conhecimento, você vai dizer, não, não tenho conhecimento, não estou capacitado. Ok? Tá? Mas o garçom ele pode fazer esse papel. Tá? Voltamos novamente à multifuncionalidade. Tá? Você não tem a necessidade de saber tudo do bar estando na função de garçom. Mas se você está há algum tempo num, num empreendimento, num restaurante, num hotel, e você vê que essa função, geralmente o garçom supre, né, a falta do barman, é interessante você aprendendo coisas básicas. E isso você pode fazer um curso, sim, mas você pode aprender no dia a dia, aprender aquele básico e com o tempo e se familiarizando, fazer até um curso. Aliás, eu tenho essa ideia de fazer um curso para barman mais adiante, fazer um curso, se qualificar e ter essa qualificação também do barman, tá? São funções muito ligadas. Então aqui a gente tem um bar bem simples, tá? Como nós já temos um bar um pouco mais sofisticado, inclusive que vocês podem ver aqui, tem cadeiras perto do bar onde o cliente toma o drink dele, tá? E nós temos um bar mais sofisticado ainda, né? Onde aqui tem que ser um profissional. Aqui eu não posso, tendo um bar como esse aqui, eu não posso ter um garçom que entre aqui para fazer o drink e servir. São características bem diferentes. Tá? Eu coloquei aqui então para vocês o mais simples, um com um certo nível de atendimento, é um atendimento diferenciado, o cliente já fica ali, já que realmente você vai ter sempre um barman. Ah, o garçom não entra aqui, pode ser que ele venha entrar, mas é raro, vai ter, já que nesse estilo de bar você já não tem o garçom aqui dentro, tá? Aqui você já tem um profissional específico da área, que é o barman, o bartender. O bartender, ele é um garçom que trabalha no bar. Vocês estão entendendo a ligação das funções? O quanto que é importante ter o pensamento multifuncional, tá? Onde você vai aprender de um outro setor. E ter conhecimento de bebidas é muito importante para um garçom, tá? Então você pode vir a trabalhar num desses ambientes. Ah, o curso que eu estou fazendo, professor, me deixa qualificado para trabalhar em qualquer um desses ambientes? Sim, sim. Porque vai ter o conhecimento e você mesmo vai se encaixar, o próprio maître, logo que você for contratado, você vai ser direcionado para a sua função de garçom, tá? Cada lugar tem as suas peculiaridades. O que quer dizer isso? Tem as suas necessidades específicas, correto? E com certeza você vai estar apto a se adaptar a isso, tá? Desde que você lembre da nossa primeira aula,
quando eu falei muito e eu vou falar sempre, da multifuncionalidade, a vontade de aprender, o querer saber, adquirir conhecimento, tá? Muito bem. Então nós temos aqui, novamente, um bar simples, um bar mediano, tá? Onde o profissional vai estar aqui atendendo os clientes estão vendo ele fazer o drink. E aqui, geralmente em hotéis você vai conhecer bares assim, tá? Aqui o cliente, a bebida do cliente é feita na frente dele, existe toda uma técnica para isso. O cliente que está sentado numa mesa, numa cadeira dessa, ele vai fazer várias perguntas, como por exemplo a diferenciação de uma vodka para uma cachaça, de um conhaque para um vinho. Tá? Isso tudo são conhecimentos do barman. Tá? O garçom pode ter sim iniciação a isso. Aliás, ele deve buscar esse conhecimento. Tá? Nós vamos falar um pouco de tudo isso. Em algumas coisas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, mas é o que eu digo, você vai estar apto a começar a trabalhar e pelo menos conseguir diferenciar vodka de cachaça, de conhaque para whisky, vinhos. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai falar, não no próximo bloco. Mais adiante nas aulas, nós vamos ter aulas específicas sobre isso, tá bom? Então esses são os ambientes. Nós estamos em utensílios e equipamentos de bar. Então para você conhecer o ambiente bar, correto? Muito bem. Aqui nós colocamos vários tipos de copos. Tá? Então aqui são várias cervejas. As pessoas falam cerveja, chopp e tem vários tipos de cerveja, tá? Preciso saber todas, cada uma? Não necessariamente. O que precisa é você ter conhecimento, ter algum conhecimento de alguns detalhes que nós vamos passar, principalmente quando a gente fala em servir algumas cervejas, tá? As cervejas elas têm os copos específicos, mas não são todos os lugares que vocês vão trabalhar que vão ter todas essas marcas de cervejas e esses copos específicos. Vão ter copos parecidos, tá? Então, de repente, você vai servir vamos falar aqui de uma Paulaner, né? Vamos ver aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos falar dessa cerveja aqui específica. Essa aqui que está escrito como servir. Tá? Então, por que eu coloquei ela em destaque? Porque ela tem uma especificação no servir. Ela é uma cerveja fermentada com trigo. Tá? Então, o que acontece? Essa fermentação com trigo, ela faz com que ela espume muito. A espuma dela seja enorme. Então, se você pegar essa cerveja e for pôr num copo, de qualquer maneira, o que vai acontecer? Ela vai espumar de uma tal maneira que você não vai conseguir servir toda a cerveja no copo. E ela tem uma especificação. Essa cerveja, no fundo dela fica o trigo. Tá? É o sabor da cerveja. Ela não pode ser tomada aos poucos como se toma uma cerveja convencional, tá? Você põe na garrafa, vai pondo aos poucos e tomando. Não, ela é uma cerveja que ela tem que ser servida de uma vez só, no copo. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Nós vamos ter vídeos mostrando isso para você, tá? Mas elas têm essa especificação. Então, eu falei para você que é uma cerveja de trigo. Então tem a cerveja de trigo, da cevada, que é a tradicional. Tem várias cervejas. Tem a cerveja avermelhada, tá? Como que você vai adquirir esse conhecimento de todas essas bebidas? Geralmente, quando se serve esses tipos de bebida, quando se tem esse tipo de bebida,
O cardápio mesmo já especifica, porque tem pessoas, clientes que já são acostumados. Quem procurar para você no restaurante falar, você tem a Paulaner, ele sabe que ele está bebendo e ele também sabe como vai ser servido. Então tem todo um cuidado. Então se tem essa cerveja, você tem que ser orientado de como servi-la. Mas nós vamos dar estoque para vocês, tá? Para vocês não serem pegos como eu fui pego de surpresa quando trabalhei no lugar onde tinham todas as cervejas que vocês estão vendo aqui. Todas. Não tinha nenhuma, não tem nenhuma aqui que eu não trabalhei, tá? Então, e fui aprendendo sozinho praticamente, sabe? O que eu falo, lendo um rótulo, lendo uma especificação, porque uma coisa que acontece no nosso ramo existe uma ideia muito antiga, muito arcaica no meu modo de ver, das pessoas que têm o conhecimento, elas não passarem conhecimento. Elas querem guardar para si como se fosse um trunfo, como se isso fosse fazer ela melhor do que um outro profissional. Não tenha isso com vocês. Tenha conhecimento, passe ele. Passe. Quem passa conhecimento adquire outro de conhecimento. Isso é uma troca, tá? Fica essa dica. Outra cerveja que nós temos aqui, que é importante a gente comentar, é a Guinness. A Guinness é uma cerveja, ela é em lata, tá? Ela é em lata e ela tem um cilindro de hidrogênio dentro dela. É engraçado que você pegando essa cerveja, você balançando a lata, você vai sentir que tem um cilindro. Esse cilindro de hidrogênio, por que ele está lá? Essa cerveja, ela é servida como se fosse um chopp escuro, tá? O chopp, a essência do chopp, além da fermentação, é o hidrogênio, aquilo que faz o chopp ter uma espuma alta ou uma espuma baixa, uma espuma cremosa, tá? Isso é muito importante para uma chopeira. Vocês vão ter contato com barmans ou até com copo, ou até você mesmo, e você vai adquirir esse conhecimento aos poucos, que um cilindro de hidrogênio, que são aquelas, num bar sempre tem o cilindro de hidrogênio das chopeiras, que dá aquela cremosidade ao chopp, ok? Então é muito importante saber tirar. O que acontece com essa cerveja? Esse cilindro de hidrogênio, não esse cilindro, mas essa válvula, essa bolinha de hidrogênio que tem dentro da cerveja, da lata, ela quando você abre a lata, ela se abre dentro, tá? Ela se abre e ela solta o hidrogênio. O que acontece quando ela solta o hidrogênio? Ela sai com aquela espuma densa. Existe também outra particularidade. É uma cerveja que não se abre a latinha e vai tomando aos poucos. Você tem que servir ela diretamente no copo. Então o copo tem que ter toda a medida, tá? Que é 560 mililitros, né? O copo ele já tem que estar, ele é o tamanho ideal para isso, para comportar o líquido e essa espuma, tá? Também vamos dar umas dicas de como servir a Guinness, ok? Então não se assustem com isso não, ok? Eu quero que vocês conheçam, aqui no caso, utensílios, que são os copos, né? Que a gente tem aqui como servir as cervejas, tá bom? Muito bem. Vamos aqui para frente. Ainda em utensílios, tá? Aqui, no caso, eu quero que vocês se atentem mais aos copos, tá? Voltando aqui novamente, aqui você tem um copo
bem parecido que é o de chopp, que é geralmente esses copos assim para chopp, e outros tipos de cerveja, tá? Então, se atentem aos copos, tá? Nós vamos falar das bebidas depois. Muito bem. Utensílios de bar. Aqui nós temos, vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui em utensílios de bar, nós temos coqueteleira, que é esse utensílio aqui, onde o barman faz as caipirinhas, os drinks, tá? Nós temos o copo de martini. Vamos aumentar um pouquinho. Aqui. Assim tá bom. O copo de martini, você pode ver aqui, tá? Deixa eu fazer só mais uma coisinha aqui para aumentar um pouco mais para vocês aqui. Isso. Copo de martini. Coador de bar. É esse equipamento. Tá? Ele é um coador. A gente fala coador de bar, mas ele é um equipamento que ele vai na borda desse copo. Esse copo aqui ele chama um mix glass, tá? É assim que se fala, mix glass, onde o barman ele mistura o drink, faz a mistura da bebida, tá? Ele não vai usar como a coqueteleira. A coqueteleira, nós agitamos a bebida, tá? No mix glass, nós só mexemos a bebida. É diferente. Tanto que aqui tem chamada bailarina, que nós chamamos uma colher grande, tá? Onde esse drink é mexido. Muitas vezes pode ser até uma caipirinha, tá? A caipirinha, muitas vezes, às vezes ela não é nem chacoalhada na coqueteleira, tá? Às vezes ela é montada. Então, no caso dela montada e coada principalmente, ele vai montar a caipirinha aqui, e lógico, como é coada para o limão, para as cascas de limão não irem, ele vai usar esse coador que ele vai pôr no copo e depois ele vai servir, tá? Então esse copo é um mix glass, onde é feito o drink, pinça de gelo, um dosador, o dosador padrão, é medida padrão, o dosador tem 50 mililitros, 50 ml, tá? Essa é a dose padrão. Então esse equipamento, por que eu estou enfatizando? Porque você vai usar bastante, tá? Para servir uma bebida na mesa, é indicado pedir que seja uma cachaça, tá? Uma cachaça, uma pinga, seja o que for, a bebida que for, você vai sempre levar um medidor para servir na frente do cliente, tá? Essa coisa do barman servir e você levar, se tiver que fazer isso, por favor, faça, mas leve a garrafa do lado, entendeu? Porque muitas vezes o cliente vai perguntar, será que isso é aquela bebida mesmo? E tem pessoas, tem clientes e clientes, aqueles clientes, né, que são mais curiosos pelas bebidas e o cliente que sabe beber, tá? Então são duas situações. O curioso, aquele cliente curioso, se você já leva a bebida, ele vai se questionar, é isso mesmo? O que sabe beber, esse vai pedir para você levar de volta, que ele quer ver a garrafa. Entende? Então é importante você já ir fazendo esse trabalho. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? E qualquer coisa que não tiver na aula, eu vou estar sempre à disposição para esclarecer para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando, ou se você já trabalha, já vai trazer várias dúvidas e eu vou estar sempre à disposição através dos e-mails e todas as ferramentas que nós vamos ter de comunicação aqui no curso, tá?
Esse é um copo de margarita. O macerador, que nós chamamos, né? O pessoal fala muito, o socador, tá? Macerador é o nome, onde você amassa as frutas, tá? No caso da caipirinha. Tá? A pinça de gelo também é uma coisa que você vai usar bastante. Quando você for levar um balde de gelo, vai ter que ter a pinça, ou até para você servir um gelo, na hora ele vai servir um drink, por exemplo, o whisky. O cliente pede 2 pedras e assim por diante. Bom, esse é equipamento de bar, correto? Vamos lá. Outro equipamento de bar. O copo de tequila. E aqui até como servir a tequila. Tequila é uma bebida que se serve, é uma bebida mexicana, e que ela se serve sempre com limão e sal. O barman já faz esse trabalho aqui do sal. Esse aqui é um estilo bem interessante de servir a tequila, bem tradicional, onde já o limão vai cortado, na borda tem o sal e aqui a bebida. Eu vou servir. Sim, você pode já levar assim, entendeu? E levar para o cliente e a própria garrafa junto, para ele ver. Você não precisa fazer esse serviço aqui na mesa, ele pode sair já servido para o cliente. Como também nós temos aqui o saquê. Esse aqui é um copo de saquê, tá? Esse utensílio, se você encontrar ele no bar, que é um copo quadrado, tá? Com uma base para esse copo. É assim que se serve o saquê. Muitos lugares servem com um copo, mas se você vê esse equipamento, esse utensílio, você saiba que é para saquê, ok? Guarde isso. Eu já tive várias armadilhas em relação passei por uma armadilha com isso e vi várias pessoas passarem por situações assim que não teria necessidade por não ter conhecimento para que servia esse utensílio, tá? Por isso que eu digo para vocês, nós estamos passando no nosso curso, eu estou passando para vocês alguns segredos de bastidores que muitas vezes não são esclarecidos em cursos, não criticando nenhum, mas você não tem esse contato dos bastidores, essas coisas que acontecem, vamos dizer, atrás da cortina, né? Então tem várias armadilhas e eu quero prevenir vocês. Não vou prevenir de todas, porque cada lugar tem uma situação, mas que você fique sempre atento quanto a isso, tá? Aí nós temos aqui uma adega bem completa. Aliás, ela lembra muito a adega do Grande Hotel, aqui em São Pedro, onde eu trabalhei um período. Então, são vários rótulos, entendeu? Esse é um local onde um local que tem uma adega dessa tem que ter um sommelier, ele que faz toda essa contagem, ele que faz tem toda essa preparação para servir essa bebida e para indicar a bebida correta. Só que é interessante, o garçom ele pode sim conviver com isso. Esse local geralmente ele é climatizado, geralmente não, ele é climatizado, toda adega é climatizada, tá? Ela fica numa temperatura de aproximadamente, nós que estamos num país tropical, né? A temperatura média é de 20 graus, 20 a 25 graus. A adega ela tem que estar a faixa entre 14 e 16 graus, certo? Então é um ambiente que você não circula muito, no ser para fazer o abastecimento, mas quem circula geralmente é o sommelier, que é o profissional com conhecimento técnico para isso, ele que fica dentro. E é sempre fechado esse local. Como tem as adegas pequenas também, né? Nós temos adegas menores e é a que você vai geralmente conviver
são as menores, que também tem que estar nessa temperatura, entre 14 e 16 graus. Ok? E questão do vinho, vem o interesse também do garçom. Se no local que você estiver trabalhando, leia a carta de vinho. Dê esse diferencial ao seu cliente. Só um cuidado, fale só com certeza, tá? Não tente pegar o conhecimento, já sei tudo, sou um sommelier, ou conheço demais. Nunca faça isso, porque de repente você vai falar uma besteira e você pegar um cliente que conhece o vinho, conhece as características, pode te trazer uma situação meia chata, ok? Em relação ao cliente. Então procura, é o que eu digo sempre, humildade é importante em todos os sentidos. Muito bem. Aí deixa eu diminuir aqui, pra gente. Isso, está ótimo aqui. E aí nós vamos falar um pouco aqui também da de alguns equipamentos que vocês vão ver dentro de um bar. Aqui tem uma geladeira de bebidas, aqui é uma geladeira tradicional, você vê várias cervejas aqui, por rótulos, por categorias e tudo mais. Isso aqui é uma máquina de gelo, daqui é uma máquina de gelo. Máquina de café expresso e máquina de café expresso com cápsula. Qual a diferença? Aqui nesse equipamento, essa primeira máquina de café expresso, nós tiramos o café, geralmente ele é moído na hora, você é moído, você coloca nesse equipamento, nessa alça, né? Essa alça onde é um mini coador, você coloca o pó de café, encaixa na máquina e acionando o café, para te retirar o café, a água quente vai passar aqui e esse café vai sair, que é o café expresso. Prestem bastante atenção, o café expresso sempre tem uma camada suave, bem um marrom claro, tá? O café expresso ele não sai totalmente preto. Se ele sair preto, ou ele está frio, entendeu? Ou ele está frio, ou foi tirado errado. Tem que estar com uma camada, ele tem que estar um marrom bem claro, entendeu? Um café expresso. E com cápsula. Hoje existem cápsulas que você encaixa na máquina e também retira o café. O importante, se você tiver que tirar o café, e nós vamos falar mais sobre isso também, mas eu já vou colocar alguma coisa aqui, o segredo do café é lógico, ele tem que sair super quente. Para manter ele quente, né? Para manter ele quente até levar à mesa, é muito importante a gente esquentar a xícara, tá? O barman ou a pessoa que que vai tirar o café, que vai servir o café, ela já sabe disso, ela vai fazer isso automático. Mas tem essas máquinas de café expresso com cápsula, geralmente o garçom é que tira. Então fica a xícara ali, o garçom na correria dele toda, ele pega e, e vai e já tira o café. Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês tiverem que usar essa máquina de café expresso com cápsula, que é vocês, que o garçom que tem que tirar, antes de você tirar pôr a cápsula, antes de tirar o café, tire água quente, tá? Só com água. Aqui essa maquininha, ela já tira a água. Se você apertar assim a cápsula, vai sair só água quente. Então deixe encher a tua xícara com a água quente, jogue a água fora, a xícara está quente. Aí você põe a cápsula e tira o seu café. Você vai garantir esse café bem quentinho para o cliente. Lá mesmo que demore um pouco, mas você vai garantir isso, ok? Então, minha gente, meus queridos alunos,
o que nós tínhamos para vocês agora nesse item sobre utensílios e equipamentos de bar, ok? Então até a próxima oportunidade, até mais.